Mais uma terça-feira, mais um JohnnyCast. Sejam muito bem-vindos, você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Spotify. Sejam bem-vindos ao primeiro JohnnyCast de 2025. Esse ano tá cheio de surpresas. Já vou deixar aqui as minhas redes sociais para vocês seguirem. Segue lá o TikTok, segue o Instagram. Segue o meu também, pessoal, o JohnCast. Segue o meu pessoal também, que é o John Pamplona. Em seguida tem o JohnnyCast, aí tem o YouTube, aí tem o TikTok, aí você vai seguindo para poder estar sempre dentro dos conteúdos e dos próximos episódios. Você entrou, eu sei que você ficou curioso, viu o título, viu a capa. Não tô sozinho, hoje é um episódio especial. Tô com o Paulo como co-host hoje para me ajudar na entrevista, na conversa. Na entrevista não, vai ser uma conversa aqui, um bate-papo bem legal. E a gente vai falar sobre franquia. Então fica aí, fica até o final que você vai pegar bastante insight. Já pega um papel, já pega uma caneta, que daqui você vai sair com bastante insight. Fechou? Deixa eu apresentar aqui então meu co-host. Muito obrigado pela sua presença, viu? Tudo bem, Jonathan? Tudo sim. Paulo, pode se apresentar para a galera, por favor. Bom, eu sou Paulo Mauro, eu atuo no sistema de franchising desde 1987. Muitos de vocês não eram nascidos. Não mesmo. Eu trabalhava numa multinacional e eu era o diretor de novos negócios, e no meio de um monte de projetos lá de diversificação apareceu um projeto e alguém falou em franchising, uma palavra mágica. E como eu trabalhava numa empresa muito grande, a gente foi procurar um consultor no mercado. E aí o que aconteceu? Não tinha nenhum consultor na época aqui no Brasil. Como a empresa era muito poderosa, me mandou para os Estados Unidos e eu acabei conhecendo alguns grandes consultores, vi lá o berço do franchise, vi aquele mundo de franquias. E aquilo, na mesma hora, eu já percebi que aquilo ia bombar no Brasil. E aí já acendeu uma luz na minha cabeça, assim, já me apaixonei de cara. Acabei contratando um consultor americano, certo? Chamava Robert Cushel, ele já é falecido, e ele fez um projeto, e o projeto acabou nos levando a nos conhecer. E aí ele virou para mim e falou: poxa, Paulo, por que você não monta uma consultoria no Brasil? Ou eu entro com você. E aí a gente montou uma consultoria, que era a PCM Cushel, as minhas iniciais e a dele. E aí começamos a trazer franquias dos Estados Unidos para o Brasil e a desenvolver projetos de franquia. E aquilo foi assim algo impressionante, como rapidamente eu acabei conhecendo outras pessoas que se interessavam pelo franchising, e aí começamos a desenvolver projetos, a aprender, trazendo franquias de fora, e eu aprendi muito, porque junto com a franquia vinha todo o material, as circulares de oferta americana eram muito complexas, os contratos, e aí eu fui aprendendo, conversando com os advogados. Eu sou engenheiro de produção da USP de formação, quer dizer, não tem nada a ver, mas eu gostava muito da área de marketing, aí eu fiz administração no Mackenzie, depois acabei fazendo um MBA lá na Getúlio Vargas. Então aquilo foi um trampolim para eu crescer e acompanhar o crescimento do franchise. E o Brasil, nos últimos 30 anos, se tornou uma potência mundial de franchise. Muitos empreendedores ficaram bilionários, não é milionários, bilionários com franchise. Alguns eu tive a honra de conhecer quando eles eram pequenininhos. Alberto Saraiva, do Habib's, que hoje é um monstro no setor de franquia, uma das franquias de maior sucesso do Brasil. Nós estamos tentando levar ele para os países árabes, para a Arábia Saudita, estamos numa negociação lá. Você conheceu então bem no início? Bem no início. Ele era neném Ele ainda. tinha uma loja na Cerro Corá, na Lapa, aqui em São Paulo, e ele foi assistir um seminário meu. Eu trazia os americanos para falar, porque quem entendia de franchise eram os americanos. Certo. Como eu tinha um sócio americano, eu trazia os caras, fazia seminários maravilhosos. Eu me lembro
de um desses seminários, ele estava na primeira fila, ele, a mulher dele e a irmã dele. E aí ele ainda veio falar comigo no intervalo, né? E falou assim: leva o americano para conhecer uma loja minha, pelo amor de Deus, eu quero levar esse negócio para os Estados Unidos. Eu falei: pô, Alberto, você é doido, o cara veio lá dos Estados Unidos, ele vai querer conhecer uma loja de esfirra. Falou: leva. Aí eu fiz questão e levei. Por isso que ele é meu amigo até hoje. E ele chegou comigo para uma feira de franquia nos Estados Unidos para tentar vender o Habib's lá. Então tem uma história longa aí. A Casa do Pão de Queijo também era um cara pequeno, tinha poucas unidades. E aí, por aí afora, eu já desenvolvi mais de 1000 projetos de franquia no Brasil, no exterior. Tenho escritório hoje nos Estados Unidos, tenho parceiro em 56 países, faço muita internacionalização, porque eu acredito muito que o franchise nasceu para ser nacional e mundial. E o Brasil gerou muitos empresários, como nós vamos ver aqui o Rafael, que são empresários fantásticos, que aproveitaram essa ferramenta que é o franchise para desenvolver novos negócios e com possibilidades de crescer não só no Brasil, como fora, que nós vamos também falar aqui da Dionelli, porque tem grande chance de ir para fora, e nós já estamos até acompanhando alguns casos aqui. Enfim, tem muita coisa aí no franchise que nós vamos conversar hoje. Sim, é um sistema maravilhoso, né? Não sei se vocês querem que fale um pouquinho do como é que funciona o sistema de franchise, por que ele é tão bem sucedido. Eu acho que essa é a grande resposta. Maravilha. Paulo, a gente vai falar, antes de a gente entrar nesse assunto... Senão só falo eu senão vai falar só ele, porque você já viu como é que tá aqui, né? O Rafael vai me mandar embora. Simplesmente o Paulo, ele já contou, já deu... a vida dele. Já viu a história dele aqui, você viu com o que tá vindo por aí. Mas antes de a gente entrar no sistema de franquia, que eu vou fazer essa pergunta, quero apresentar o nosso convidado aqui. Muito obrigado pela ter vindo, viu? Prazer estar aqui no JohnnyCast. Obrigado pelo convite aí. Prazer também estar prazer e agradeço estar junto aqui com o Paulo. Legal. Compartilhar de conhecimentos aqui e a gente trazer conteúdo objetivo que seja de grande relevância aqui pro pessoal. É isso aí. Rafa, já fala um pouquinho sobre você também, com o que você trabalha, pra galera entender, pra gente fazer essa introdução e pra gente entrar na conversa depois. Cara, hoje eu sou franqueador, né? Trabalho com entretenimento infantil, tenho 30 lojas espalhadas em 5 estados pelo Brasil, né? Começamos a franquear em 2019, logo em seguida veio a pandemia, mas mesmo assim com esses desafios, muitos outros, conseguimos bater aí a casa atualmente de 30 unidades em 5 estados pelo Brasil. E também estamos em processos aí de expansão exponencial no Brasil e também no exterior. Legal. Fala pra galera, você falou que você trabalha no ramo de entretenimento, mas o que exatamente que tem dentro? No shopping, né? Que você monta normalmente? Isso. O que é exatamente? Cara, em 2014 iniciamos com venda de carro elétrico infantil. O pai comprava o carro elétrico, levava para casa e aí finalizava, né? Em 2016, comecei a ter uma procura, o pessoal vinha atrás da Dionelli e falava assim, pô, eu quero 6 carros elétricos infantil. Eu falei, pô, o que esse cara vai fazer com tanto carro elétrico infantil assim? Sobrinho, filho, o que é, né? O cara, não, pô, põe em shopping isso daí, né? Pera, no começo você só vendia, então? Só vendia. Só vendia, entendi. 2014. E em 2016 começou a ter essa demanda, né? E depois outras pessoas começaram a pedir números assim de carrinho. Eu questionei, falou, pô, a gente coloca isso em shopping, esses carros elétricos infantil, né? Eu só tenho as motos também que você vende, eu também coloco lá, né? Então a gente foi alimentando o mercado dessa maneira, mas eu identifiquei o que nesse meio tempo aí, né? Que eles tinham uma certa deficiência para poder fazer manutenção, peça de reposição e por aí vai, porque eles não conheciam tecnicamente o produto. Eu vi que eram pessoas que viam uma oportunidade de negócio, falar, pô, vamos colocar no shopping que dá dinheiro. Mas em 2019 a gente pensou assim, cara, a gente está dando suporte para
essa pessoa, essa, são os nossos vizinhos hoje, né? Que a gente chama, são os concorrentes. Então a gente estava dando suporte para todos eles e seguindo e vendendo, né? Mas identificamos essa dificuldade e a insatisfação dos franqueados, né? Então a gente falou, cara, a gente pode fazer um trabalho que não se resume só na questão do ganho em si, porque ganho a gente já tinha, sempre foi referência no mercado e pioneiro. Então isso a gente começou a entender qual o propósito daquilo. Então a gente falou, pô, a gente tem que ter um propósito. Então abrimos uma unidade nossa, primeira, que foi no Shopping Taboão, em agosto de 2017. Legal. Simplesmente por indicação de um parceiro na época, a gente chama de bandeira branca, que é aquele cara que tem 1, 2 unidades ali e opera. Falou, abre uma unidade para você, e abrir sem intenção alguma de franquear, só ter uma renda extra, vamos dizer assim. Então né? se já abriu, era seu mesmo, não era franquia de nenhum outro. Não, unidade própria. Entendi. Aí viu com uma dificuldade que, né, esses parceiros na época tinham. Identifiquei, porque eu trabalhei durante 1 ano lá no ponto de venda, né? Então eu ficava lá no PDV, locando o carrinho, vinha deficiência no sistema, então eu construí meu próprio sistema com um parceiro de TI que eu tinha na época. Então, com isso, eu parei, né, junto com o meu técnico, o Tássio, que eu sou muito grato, um parceiro que a gente começou a franquear em 2019, e a gente chegou na seguinte conclusão, em resumo. Cara, esses franqueados, eles estão desassistidos. Então, quem são os franqueadores, né? Um atuava em certa área, outra determinada área, e falou, pô, é uma oportunidade de negócio e vamos franquear. Mas como que funciona a franquia? Por que você ser um franqueado? Você tem o know-how, né? Você entende de fato do negócio. Know-how é saber fazer. Então você replica aquilo que você sabe. Então entendemos, cara, a gente sabe de todo o sistema, como que funciona, a gente consegue dar um suporte efetivo, então começamos a franquear, porque literalmente, desculpa a palavra, mas de fato a gente estava de saco cheio de ver, né, tantos problemas não serem resolvidos e a gente ter a solução. Então começamos a franquear e foi um sucesso, né? Os próprios clientes que a gente atendia se tornaram nossos franqueados. Pô, posso ser seu franqueado? Posso ser seu franqueado? Cara, aí eu falava, cara, não sei. Você é franqueado de uma outra marca, você vai ter que se ajustar. Então, alguns fizeram acordo, né, e vieram ser franqueado da Dionelli, e muitos que eram também bandeira branca, falou, pô, quero ser seu franqueado, né, quero participar da marca. Então, sempre foi uma marca que teve uma boa visibilidade. Eu tenho um certo defeito, mas também uma qualidade, que eu sou uma pessoa muito perfeccionista, e eu digo que eu não sou um franqueador hoje, né? Hoje eu enxergo que eu sou um desenvolvedor de marca. Então eu sempre fiz tudo com muito perfeccionismo, dedicação. Então falei, cara, vou fazer algo bem feito. Então a marca em si, né? Ela sempre foi muito bem reconhecida, assim, a gente precisar fazer um marketing, né? Aí demorei para entender esse jogo da atenção. Mas os shopping entravam em contato com a gente, falavam assim, cara, vocês não querem entrar aqui? Franqueado. Falei, pô, não posso ser seu franqueado? Então, Mas não você já precisou. tinha a fórmula ali? Foi algo que foi instantâneo, a gente já tinha essa autoridade percebida. Você já parou para pensar? Você já esteve numa fila ali, que seja do SUS ou do convênio? Você tá lá sentado e tal, aí você tá esperando o médico e nada do médico vir. Você tá lá, tal, daqui a pouco passa alguém, a enfermeira, outro, você fala, pô, deve ser enfermeira. Aí do nada vem um cara assim e fala, pô, acho que é o médico. Eu acho que esse cara é o médico. Isso se chama autoridade percebida. Então acho que isso que tanto os nossos franqueados como o próprio shopping acabou notando. E depois começamos a trabalhar com marketing, expor mais. Hoje é o trabalho que a gente vem fazendo, eu, Rafael, como franqueador. E vamos se dizer assim, definir hoje o que é sucesso e como você conseguir fazer algo, né? Em franquia a gente passa, né, pro franqueado. Eu como franqueador, eu tenho que ensinar ele, tenho que fomentar esse franqueado. Ele não tem todas as habilidades, então cabe ao Rafael como franqueador e meu time ensinar ele a fazer gestão, um bom RH, ser um líder, passar toda a receita do bolo, né? Tudo que eu fiz ele fazer também para ter sucesso. Sim. Claro, lógico, que tive alguns desafios que eu acho que é muito importante, né? Você
ter uma certa dedicação mesmo de fato. Então, às vezes, a gente escuta muita história de sucesso e acha que o sucesso vem assim do nada, mas não é. Durante essa trajetória, em 2019, por exemplo, eu comecei a fazer hemodiálise. Então, é algo até que eu me emociono, mas é importante o pessoal saber. Em 2019 eu comecei a fazer hemodiálise, perdão, pessoal. Calma, fica de boa, bebe uma água, fica tranquilo. Tomar uma água aqui. Pô, aproveitando aqui, história bacana. Vocês já estão vendo como que a gente tá, né? O tipo de conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Antes de você continuar, como você já fez essa introdução de como você começou, de como você iniciou, e eu achei muito interessante, né? Os Sim. carrinhos lá. Toda vez toda vez que eu ia no shopping, eu sempre via isso, e minhas irmãs, eu já andei já nesses carrinhos quando era menor, minhas irmãs são mais novas, meus pais já foram já alugando, a gente tem até um vídeo que a gente gravou andando junto, e acho bacana, eu nunca tinha visto dessa forma, como franquia, como uma forma de ganhar dinheiro, de como é tão profissional ali, né? Não é só uns carrinhos, Sim. a pessoa vai lá, paga, sei lá, R$20, 30, não sei quanto é que é pra poder alugar, fica 10 minutinhos, 20 minutinhos. Sim. Não é tão simples, né? É uma coisa que vai crescendo. Tem que ter todos os processos E você... para poder Sim. ter um resultado final. Exatamente. Mas a gente voltando a falar aqui sobre dedicação, tem que ter uma certa dedicação também do franqueado, Ok. né? Então, o que aconteceu com o Rafael Dionelli? Em 2019, tive um problema, né? Que tive que começar a fazer hemodiálise. Então, eu inaugurei mais de 20 lojas fazendo hemodiálise. Era 3 vezes na semana, 4 horas por dia. A minha base, onde eu fazia, era numa clínica em São Paulo, na Avenida São João, no centro. Mas tinha que inaugurar a unidade em Florianópolis. Em Fortaleza, por exemplo, Rio de Janeiro. Você por tinha aí que estar vai. em todas? Então eu ia inaugurar na época, Caramba. fazia lá, pagava hemodiálise no local, depois voltava, tomava bronca no médico, mas era a dedicação que eu tinha, não tinha um time na época, de fato eu não tinha nada mesmo. A empresa era você. Para eu começar meu primeiro quiosque, eu tirei meu relógio e dei pro marceneiro. Cara, você aceita como forma de pagamento? Então, foi algo assim, surreal. E hoje a gente investe no capital humano ali, de fato. Hoje eu valorizo muito aquele bom franqueado. E a gente tem história de sucesso. A gente tem franqueado que tinha um lava rápido, trabalhava ali embaixo de sol e tal. Nada contra, eu já trabalhei em lava rápido também, foi meu primeiro emprego. Trabalhei durante 2 anos e comprei meu carrinho lá. Mas voltando aqui o assunto, né? Então a gente vê que hoje esse franqueado tem 6 unidades, cara. Então ele é muito grato, fala, Entendi. cara, graças a você, eu falei, não, é graças ao seu esforço, eu passei por isso, você passou por essa determinada situação, então é mérito seu. E é muito gratificante a gente, na qualidade, na posição de franqueador, ver esse sucesso, que a gente vê de fato, o meu negócio funciona. De fato, eu tenho franqueados que a gente vê o sucesso nele e assim a gente vai construindo uma franquia de sucesso. Você não constrói isso sozinho, mas sim com bons franqueados. Vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Hoje a gente, não sei se vocês conhecem aí o famoso Big Mac. Sim, Todos conhecem, com né? certeza. É o lanche mais vendido do mundo. Porque foi um franqueado que deu uma ideia, né, de como que poderia ser, como poderia introduzir isso no mercado e vender. Que na época foi um caminhoneiro, né, e comprava lá aqueles lanches que era menor e deu essa ideia, o franqueado captou. Acho que o Paulo pode explicar até um pouco melhor essa ideia, mas foi uma ideia ali que um franqueado deu, né, e isso foi ajudando a crescer a rede. Então uma franqueadora de sucesso, ela também não depende só do franqueador, né? São um time de bons franqueados, qualificados, né? Que podem construir um grande sucesso da franqueadora. Eu queria aproveitar esse gancho, né, que o Rafael colocou, e já mostrar um pouquinho do sistema de franchise, como é que ele funciona, né? No fundo, a principal visão do sucesso do sistema de franchise é que ele transforma o franqueador que já teve sucesso implantando um negócio, ao invés dele crescer sozinho,
que antigamente todo mundo crescia montando unidade própria, Ok. antes de ter o franchise. Tá. Os americanos desenvolveram essa ideia onde, em vez de eu ficar montando filiais, eu vou colocar uma pessoa, eu vou ensinar ele a montar, vou fazer um contrato, vou passar o know-how para ele, vou ajudar ele a ser bem-sucedido e ele a crescer. E aí ele me paga um pedaço desse ganho que ele vai ter lá, que são os royalties, Sim. que ele repassa para o franqueador. Então, a primeira visão importante do sistema de franchise, do bom franqueador, é aquele que, olha, o meu sucesso depende do sucesso dos meus franqueados. É. Então, eu vou escolher bem os meus franqueados, vou ajudar eles a montar, vou ajudar a escolher o local, vou ajudar a negociar os aluguéis, as condições, vou ajudar ele a contratar, vou ajudar ele a fazer marketing, eu tenho que ajudar ele a fazer tudo. Sim. Para isso que ele está me pagando, entendeu? E aí, os melhores franqueados, o que acontece? Eles crescem. E isso que ele falou, olha, aquele franqueado começou com uma unidade e hoje está com 6. Por quê? Ele realmente é um franqueado que se destaca. Tem alguns que não. Eu quero só ter uma unidade para pagar minhas contas, eu vou crescer minha família e tudo bem. Isso não tem nada de mal. Agora, tem um franqueado que não, eu quero crescer. E esse franqueado, às vezes, ele tem ideias que são melhores até que as suas como franqueador. O franqueador ele tem que ser humilde o suficiente para fazer aquilo que ele falou da ideia do Big Mac. Nossa, o cara teve uma ideia maravilhosa, eu vou passar isso para todos. Aí é o que a gente chama de rede inteligente. Muito importante, você sabe o que é rede inteligente? É uma rede onde o franqueador ele observa todos os franqueados que se destacam, entende por que eles se destacam, e esses franqueados vão passar para o franqueador algumas informações fantásticas, ou de produto, ou de marketing, ou de ideias de venda. E tem franqueadores que até usam um sistema de coaching, pegando esses franqueados melhores que vão ensinar, vão acompanhar aqueles que estão com mais dificuldades, vão tentar resgatar. E isso aí é fantástico. Isso eu acho muito importante. Antigamente parecia que era mais engessado, né? O franqueador eu sei de tudo, não aceitava tanta opinião. Hoje a gente tem muitas ferramentas que a gente consegue coletar indicadores, que sem indicadores a gente não consegue fazer gestão. Tá. Então, uma boa franqueadora é importante, né? Eu, no caso, escuto bem ali o meu franqueado, entendo a situação, falo, cara, vamos colocar em prática até dentro da minha empresa. Na minha empresa eu falo, aqui, a hierarquia aqui no horizontal. Não tem, né, o faxineiro e tem aqui o executivo. Não, é todo mundo na mesma linha, mesma linguagem, e com os franqueados também. Ontem eu estive com um franqueado, convido eles para um jantar, para um bate-papo, vou até eles também, né? Então acho que assim que se constrói de fato, assim que eu consegui construir uma franquia sólida e está sendo vista hoje não só no Brasil como no exterior também. Tem alguns investidores aí de olho, estamos em negociação e inclusive quem está participando desse processo aí, que é uma pessoa que tem um know-how, né? Já está muito estabelecido no franchise, né? Não precisa acho que nem divulgar o nome. Acho que se o cara apagar as redes sociais, site, isso daí não vai mudar. Todo mundo já conhece ele, o Paulo, né? Já tem essa autoridade, já trouxe aí pra gente. Então, quando a gente precisou de um suporte, então tá ali, vamos dar um toque no Paulo. A gente sabe que entrega resultado. Ninguém ainda, às vezes, né? O pessoal que tá aqui é importante, tá no Johnny Cash aqui, entender a relevância e a importância do network, que é o que eu construí também, que isso vamos dizer assim, né? Eu já percebi, mas não em dados, mas a gente tem estudos de Harvard que mostram que o nosso sucesso financeiro é 85%. 15% é técnico. Então, não adianta você ter um currículo robusto, você ter, né,
ser uma pessoa que de fato você tem que ser capacitado, tem que estudar, sou total a favor, mas o network ele é essencial. Então é o que eu venho construindo também. Conversar com o meu franqueado é um network. Pô, você investir às vezes num cara, o que eu já fiz, cara? Eu já peguei franqueado que não tinha dinheiro, candidato, não falo nem franqueado, que não tinha dinheiro, falou, cara, começa a operar, você vai ganhar dinheiro aqui e me paga da maneira que a gente conseguir ali, porque eu acredito no meu negócio. Eu sei que ele vai dar dinheiro. E por que eu fiz isso? É o cara essencial para estar na minha marca. Ele que vai fazer o sucesso. É o cara que tem o perfil. Não sei se você já assistiu Fome de Poder, mas como que o cara começou, né? O franqueador ali, o CEO no caso, a vender franquias. Foi em clubes ali, né? Pô, vou vender pro cara que tem dinheiro. Mas nem sempre o cara que tem dinheiro tem o perfil para marca. Eu acho que isso também é muito importante na hora de você qualificar, ter um franqueado ali para você ter uma rede de sucesso. Porque o meu sucesso depende do sucesso do franqueado lá na ponta. Uma coisa importante, Rafael, que eu estou nesse setor há muitos anos e que eu admiro aí no seu trabalho, ele teve uma aproximação aí de empresários da Europa que têm negócios similares ao da Dionelli, e eu acompanhei o Rafael nas negociações porque eles estão querendo investir na empresa dele. Uau. E o empresário europeu falou, cara, você é o melhor empresário nessa área que eu conheço no mundo. Então, é uma coisa assim que eu fiquei até arrepiado na hora. Acho que nem o Rafael esperava. Isso. Levou para você. Falou para ele. Caramba. Quer dizer, o cara está na Europa, num continente super desenvolvido, tem acesso a tudo quanto é tecnologia, e ele ficou, e ele foi assim, incisivo. E falou ainda assim, eu conheço todo o mercado, eu tenho muito funcionário, tanto aí como aqui na Europa. Então eles já foram conhecer todos os seus vizinhos, né? Que eu digo, e você é o melhor, dá para ver que você é dedicado, você vive o negócio, né? Eu falei, caramba, foi muito bacana. Nem a gente espera isso, daí é gratificante. E eu acho que é sobre isso, né, cara? Acho que é você ter propósito. E automaticamente você vai ter seu ganho financeiro. Fruto do teu trabalho. Fruto do trabalho. Mas eu acho que é isso que é importante, quando a gente sente que está fazendo um bom trabalho, deixando um bom legado, fazendo uma boa jornada. Que nem aquele casal do Chile, né? Porra, nós tivemos contato, que eles vieram ao Brasil passar férias e viram uma unidade dele em Santa Catarina e ficaram apaixonados. Falaram, queremos levar isso para o Chile. É mesmo. E nós já tivemos no Chile com eles lá, nós estamos negociando uma franquia para o país inteiro, que chama Franquia Master, para poder levar a Dionelli para lá e para outros países. Aí fica bom, hein? É, interessante. A gente não espera isso no começo, né, cara? O que a gente pensou? Cara, a gente tá vendo uma dor aqui, que a gente tá vendo franqueado sendo mal atendido e insatisfeito. E essa insatisfação... eu acho que tem mais uma coisa, vou te interromper, porque isso é importante. Tem mais uma coisa... Tem que ser assim, essa dinâmica, né? Aquilo do Johnny Cash, que eu notei. Que é importante o pessoal entender. Lógico, teve uma coisa que eu achei assim fundamental que o europeu falou. Eu não vou falar o país, né? Senão vai identificar, mas ele falou uma coisa que aí veio a diferença. Quando você começou, você falou que conhecia uns caras que compravam os carrinhos e punha lá, alugava os carrinhos. O europeu falou, cara, você não é só os carrinhos. O quiosque que você faz é um quiosque, ele faz um quiosque todo criativo, maravilhoso, que é uma obra de arte, que o europeu ficou doido. Ele falou, eu não consigo fazer isso, porque o carrinho, qualquer um importa o carrinho da China, mas o quiosque maravilhoso. Você montou foi a experiência para o cliente. Cara, exatamente. O que eu pensei sem saber no passado é que eu falo onde eu entro no perfeccionismo, né? Eu gosto de fazer coisa boa, que eu falo, eu fiz o meu melhor, né? Mas também tem que tomar cuidado. Melhor o feito do que não ter o perfeito. Mas eu sempre trabalhei com isso. Eu nunca fiz assim, aí, numa empresa que constrói
loja, quiosque, falar, quero um modelo assim. Eu construí o meu quiosque como, né, vai aparecer aqui nossa primeira unidade, aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, mas a nossa primeira unidade, e depois a segunda, como que é atual. Estão mudando também. E como que foi lá no início? Eu fiz igual ali no McDonald's, cara, no Fome de Poder, aquele filme. Eu peguei os carrinhos, coloquei no chão, risquei ali, pô, vai ser assim, vou colocar aqui uma frente de carro, vou colocar uns elevadores que sobe, desce e tal. Eu tinha todas as ideias e meios de como construir. Aí veio o Tasso, que trabalhava comigo, que era meu técnico em automação, mas tinha muitos anos de experiência com construção civil e montagem de eventos. Então, todo esse, desde o planejamento do projeto, construção, é tudo feito pela Dionelli, não é terceirizado. Marcenaria, serralheria, pintura, tudo. Então a gente faz todo, desde a construção do bruto até ali na perfumaria, né? Então vamos dizer que eu criei ali uma boutique e sem saber, no passado, hoje você olha que é algo instagramável, né? Você fala, pô, que bacana. Então você vê clientes ali que param na frente do quiosque, um Mini Cooper, né? Mini Cooper, entre aspas, é um Mini, né? O Mini Cooper. Mini Cooper. As clientes param lá, vai atrás, aí tira uma foto e vai embora, né? A gente começa também a pegar esse indicador. Pô, estão indo lá tirar foto e ir embora. O que a gente pode usar disso daí? A gente já está com alguns planejamentos aí de trazer um ganho através disso. E como que a gente começou a observar isso? Já não foi nem de franqueado, foi de funcionário. Olha para você ver como é importante. Não é só o franqueado. O franqueado, você passa todo o know-how, é saber fazer. E quando você passa isso de uma forma muito bem explicada, e comunicação, quando você vai comunicar com o cara, não é aquilo que você fala, é aquilo que ele entende. Então, eu estou tentando passar da melhor maneira possível que vocês Ótimo. Né? Então, quando você explica, ele entende, você fala, repete para mim o que eu te falei. E ele entende, ele consegue replicar isso para os funcionários. Automaticamente, você cria uma rede inteligente onde todos estão participando, não só o franqueado, também os funcionários. Então, um grande diferencial aí que foi percebido, foi natural para mim, mas foi percebido tanto na Europa, né? Que amanhã mesmo a gente tem uma ligação ali já para fechar um negócio de alguns bilhões, hein? E aí? É isso aí. Tem Vai nem dormir, hein? E também expandir. Mas é que eu falo para você, cara, hoje não é sobre dinheiro ao longo do prazo. Eu, Rafael, tá? Claro, lógico que a gente tem que ter um ganho financeiro, proporcionar para as pessoas, isso é muito importante, mas você que está aí, antes de você pensar ali no seu sucesso financeiro, pensa num propósito lá na frente. Eu sou milionário antes dos 30 anos de idade, né? Mas você tem que construir um propósito. Falar, pô, você vai ter um franqueado. O franqueado, ele não é só um franqueado. Eu vendi uma franquia. Ele tem uma família, tem um filho. Então você tem que tratar... Ele acaba sendo seu filho, cara. Você chega para conversar com o cara, ele fala das dores dele. Isso ajuda muito. Cara, hoje eu não contrato pessoas por competência. Eu primeiro faço uma entrevista, olho ali a pessoa, vejo o perfil comportamental, né? Vejo os valores, eu contrato o coração dela, né? E também não é diferente com o franqueado. Você identifica, vê o cara ali e ele começa a te trazer insights, ideias, e você cria essa preocupação. Você tem que ter essa preocupação, independente de qualquer situação. Então, é um conjunto de situações que o Paulo consegue dar uma continuidade, explicar também um pouco melhor aqui, para a gente pegar e chegar no entendimento melhor ali, para quem ainda não conhece o mundo do franchise, que é o que eu digo, quando você é picado pelo mosquitinho do franchise, cara, você não sai. Você quer ficar ali, você vê que é algo que é espetacular, você consegue proporcionar coisas muito grandes para você, também para os seus franqueados, né? Para quem quer ter um negócio ali sólido, né? Vai te começar algo que tá ali do zero. Cara, você vai começar, você não sabe como que é. Eu já tive restaurante, vinha falência, né? Depois aprendi. Quando eu vendo franquias hoje a gente tem estatística, né? Que você tem pelo menos 50% do meio caminho andado aí de você ter uma assertividade, você sendo um franqueado. Legal. Paulo, antes de você complementar,
eu achei uma parte sua bem legal que você falou sobre um funcionário que teve a ideia de não sei o quê. E uma das coisas, só cortando aqui um pouquinho, falando sobre o Johnny Cast, que o que eu gosto de pregar aqui, né, se eu não estiver falando errado, vocês me corrigem, mas franqueado é uma forma de empreender hoje. Sim. Quer empreender, eu vou ser franqueado da tua empresa ali. Exatamente, eu acabei de falar também. Cara, você tá meio caminho errado. Sim. E assim... É meio caminho andado. É meio caminho andado. Isso. E ele falou... Tá meio caminho andado. E uma da parte você falou que o funcionário viu algo que poderia ser melhorado. Sim. E foi o funcionário, não foi o franqueado. Ou seja, o que eu gosto de deixar claro aqui é que a questão de empreender não é só abrir um CNPJ, mas é você solucionar um problema para uma pessoa. Você está empreendendo. Então, dentro da empresa, ela solucionou, achou ali um problema, achou uma solução. Ela, querendo ou não, ela empreendeu ali. Então, você não precisa, para começar a empreender, hoje abrir um CNPJ. Você começa, dentro da sua empresa, a empreender, achar a solução para o teu Cara, patrão. eu vou trazer um gancho aqui que é muito importante. Claro. Às vezes a pessoa está trabalhando ali como um colaborador e ela se limita ou ela rotula, só um colaborador. Já trabalhei em um restaurante, na Oscar Freire, na época chamava Mundo Gastronômico. Uhum. Eu trabalhei lá por uns 3 anos. E o dono do restaurante, ele tinha uma empresa de consultoria, informática, dava aula no Mackenzie de marketing e também no Sebrae. E eu comecei a tomar tarefas dele, né? Ele falava assim pra mim, pô, tô sem tempo de fazer compra. Eu falei, quer que eu vou fazer as compras? Pô, preciso pagar uma conta, quer que eu vou pagar pra você? Putz, de madrugada eu tenho que ir no Ceasa, tal, fazer isso. Quer que eu faça isso pra você? Comecei a tomar tarefas. Automaticamente, quando você assume a responsabilidade, você não tá fazendo desvio de função. Você tá agregando valor pra você mesmo. Sim. E o que aconteceu quando eu avisei? Eu vou sair do restaurante, vou abrir a minha unidade, eu avisei isso com 1 ano de antecedência. Porque é o caminho que eu sentia, que eu tinha que trilhar, né? E o que ele falou para mim? Cara, você pode ser meu sócio aqui na Oscar Freire, com 30% você vai ficar, não vai dar dinheiro nenhum, e você vai ser meu sócio. Olha a oportunidade. Sim. Eu tinha 23 anos de idade na época, hoje eu tô com 36. Até hoje eu tenho um relacionamento com essa pessoa, né? Então, para você ver como que é importante, que é o Newton, eu sou muito grato a ele também. Aprendi, eu virei franqueador, acho que lá, cara. Porque de manhã a gente ia servir uma refeição, aí o cliente falava, pô, aqui de manhã eu peço, o prato vem com muita carne aqui, recheado, de noite não vem nada. Eu falei, como solucionar esse problema? Vou colocar uma balança. Coloquei a balança. Esse corte aqui tá errado. Pô, vamos padronizar esse corte, né? Brócolis vai uma quantidade, couve-flor. Então fui fazendo coisas ali que eu comecei a franquear, criar padrões ali. Isso, uma achar uma formatação. Então olha isso, eu era um simples atendente, me dedicava tanto ali pro negócio e moldava o ambiente com o espírito de liderança, as pessoas enxergavam isso, né? E o dono também via. Então, isso só me enriqueceu, só trouxe valores para mim. Então, às vezes, a gente vê muito vídeo e corte, tira conclusões por corte ali, que a gente vê na internet, em Reels, né? E tira a conclusão precipitada que você fazer demais, você está fazendo para o empresário enriquecer ele. Não, cara, você está trazendo conhecimento. É o know-how que a gente está falando aqui. O que é know-how? Saber fazer. Então isso tem muito valor. Lá na frente você vende conhecimento, você vende tempo. Aquela pessoa que está demorando para fazer algo, você já tem algo ali na mão pronto, que é o que a gente está falando sobre franquia. E sempre tem alguém que sabe mais que você, consegue te ajudar, é onde a gente volta a falar sobre network, né? Hoje eu sou muito grato aí da forma que o Paulo nos atende, também nos ajudou, foi um caminho aí para trazer um crescimento. Hoje também atua aí de uma certa forma como um conselheiro da franquia e é sobre isso, cara. Quem tá assistindo anota esse insight, hein? Faça mais. Você quer se destacar? Faça mais do que é pedido. Faça mais do que é pedido. Sempre. Entenda um contexto geral e entrega valor naquilo. Entendam tudo, não é só a sua tarefa, né? Pô, tá aqui, minha tarefa tá entregue. Você fez a sua tarefa, você vai ficar limitado ali. O seu salário, o seu fazer isso pra ganho. sempre. Por mais que você esteja trabalhando no local que você não seja reconhecido, você tá trazendo valor para você. Sim. Né? Eu entrei e saí desse local como um atendente recebendo o mesmo salário.
Mas vamos voltar aqui um pouco, falar de franchise, que eu acho que é muito importante para vocês que estão aí nos assistindo. Entenda a importância de você que nunca ouviu falar sobre franquias, sobre franchise, né? Paulo vai dar mais algumas pitadas aqui, que é muito importante, né? É um cara bem relevante no mercado para vocês entenderem. Às vezes você vai abrir algo, igual já aconteceu comigo. Eu abri o restaurante lá, era funcionário, falou, pô, entendo do negócio. Eu sou um cara técnico, mas não se fala só sobre técnico, né? Você tem que ser um gestor, você tem que ser um empreendedor e o cara técnico. Eu vou deixar uma dica aqui, cara, de grande valor. Se eu tivesse lido esse livro lá atrás, eu seria outra pessoa, né? Muito mais rápido, iria acelerar o processo. Leia o livro Mito do Empreendedor. Se você ainda não empreende, você já é um empreendedor, isso vai te ajudar demais. Anota. Então, anota. Isso aqui, dá um pause aí, ó. Respira fundo, corre atrás da caneta, pega o celular e anota. Lê esse livro que é o Mito do Empreendedor. Empreender é uma coisa muito bonita, mas não é fácil. A gente sabe pelas estatísticas do mercado que de cada 10 empresas que abrem, cerca de 2 conseguem sobreviver depois de 5 anos. Então, realmente é muito desafiador. Tem todas as vantagens de ser um empreendedor, mas tem todos os riscos e desafios. E o franchising, ele conseguiu reduzir esse risco radicalmente. Então, o primeiro empreendimento, se você puder, compre uma franquia, porque aí o índice de sucesso das franquias é de 90%. O modelo já vem pronto, medido, né? Porque o modelo vem pronto, o franqueador ele vai trabalhar pelo seu sucesso, ele vai te dar treinamento, suporte na implantação, no desenvolvimento, no marketing, ele já criou produto, ele já criou metodologia, ele tem tudo para que você replique o sucesso dele no seu bairro, na sua cidade. Então, o primeiro empreendimento, eu sempre aconselho você empreender através de uma franquia. Tem muitos franqueadores que começaram sendo franqueados no Brasil. Eles eram franqueados, aprenderam, depois desenvolveram uma ideia própria e se tornaram franqueadores. Olha que bacana. E aí você pode crescer e aí você ter o seu próprio negócio depois, outras coisas, ou crescer junto com a franquia, que também tem muitos franqueadores no Brasil, aqui já, de franquias grandes, como o Boticário, como o próprio Habib's, que tem 30, 40, 50 franquias, entendeu? A Chili Beans é uma franquia que tem mais de 1.000 franquias no mercado, também tem muitos franqueados que a gente chama de múltiplos, né? Porque o franqueador cresce e o franqueado cresce junto. Sim. Então é um ótimo negócio para você que quer empreender. Comece comprando uma franquia para depois você tentar fazer alguma coisa sozinho ou crescer com a própria franquia. Tem muitos empresários hoje que gastam fortuna com mentoria. Cara, você sendo um franqueado, você vai aprender tanta coisa que, além de você estar tendo um ganho sendo um franqueado, você ainda está economizando com mentoria. Você já vai ter um mentor em uma empresa. Um mentor e uma empresa que te dê lucro. E automaticamente você vai fazendo network. Então, o desenvolvimento é muito grande. A gente não está aqui para vender franquia, por exemplo, da Dionelli. Hoje também tem outras empresas, tá? Como Pet Shop, tem empresa de marketing também. Embaixo ali da Dionelli tem mais 5 empresas. Depois a gente vai falar um pouco mais. Mas a questão aqui, o que você tem que entender também? O perfil. Não vou abrir qualquer negócio, então não estou aqui para vender a Dionelli também. Me identifico mais na área de alimentação. Cara, vai para a área de alimentação. Quando a gente vai fazer uma qualificação para a gente ter um franqueado, na rede, a gente analisa o perfil. A gente fala para ele, cara, você é um bom franqueado, não aqui na nossa empresa, né? Na nossa franqueadora Dionelli. Talvez você daria muito bem nessas outras marcas, né? Ou não, ele é o cara, a peça-chave para estar com a gente, assim como eu falei desse franqueado aí com 6 unidades, né? Falei, pô, você veio no local certo, né? Então,
é muito sobre isso. Você está no local certo e o caminho do franchise aí eu posso atestar que é o caminho exato ali, né? Um caminho muito bom de você seguir. Precisa Qual ser que é mais o, assertivo, né? qual que é o maior desafio para você crescer? Você que já é franqueador aí há pelo menos 7, 8 anos, qual que é o maior desafio para crescer no Brasil? Que não é fácil. Cara, tem vários, né? Mas eu acho que o principal hoje que eu identifico é a mentalidade do franqueado, que você tem que educar de fato, ser um mentor do franqueado, saber passar muito bem claro o seu conhecimento através de manuais e também aquele desafio do cara ali na ponta, né? E também a gente não é só sobre gestão. Gestão é gestão, liderança é liderança. Então, liderança você tem que mostrar para o seu franqueado, cara, é ali que a gente tem que ir, é para lá que a gente tem que estar, né? E durante muito tempo também eu falei de não ter uma pessoa ali como gestão, né? Como gestor, mas eu sou um bom gestor também. Mas algo que eu fiz assim que foi uma virada de chave que me ajudou muito foi entender. Lembra que eu falei do livro O Mito do Empreendedor, né? Então lá você vai entender o cara técnico, o cara que é o gestor, administrador, o cara que faz a bagunça, que é o Rafael aqui, que é a liderança, sai fazendo dinheiro. Mas para você não crescer desorganizado. Então, esse é um grande desafio, você entender essas 3 peças-chave. E hoje eu tenho um cara que era da CNN Brasil, falou, cara, eu vou para a Dionelli aceitar esse desafio, fazer esse trabalho em conjunto, e você começa a criar todos os processos, todo esse trabalho que é o que o cara que vai abrir uma unidade só, uma empresa, não vai ser um franqueado e vai enfrentar. Depois que você consegue ter tudo isso aí na mão, pelo menos comigo foi o que ocorreu, né? Eu sou um cara que vem muito do operacional, né? Sou formado em técnico em radiologia pela USP, mas nunca atuei na área. Mas trabalhei em lava rápido, em encadernadora, vendedor da TIM, fui muito ali do varejo, vendedor porta em porta. Não sou aquele cara que vamos lá, faz, aí tem risco para fazer, assume risco, vai embora, mas é bom ter ali na empresa ali a embreagem, o freio, o acelerador. O Rafael é o cara que só pisa no acelerador e vai embora. Mas eu acho que um ponto muito importante, e são poucas pessoas que falam sobre isso, é você fazer uma boa gestão e dividir ali tarefas, setorizar. Igual eu falei, no início é muito difícil, eu fazia tudo. Eu ia inaugurar, né, com esse problema de saúde que tinha na época, hoje eu sou transplantado, né, transplantei de rim, graças a Deus estou super bem. Na época eu estava com 49 quilos, hoje eu estou com 74, né? Então, foi uma superação muito grande, mas além desses desafios que eu passei, eu acho que isso é muito importante, cara. Eu já participei de mentorias, né, no passado. Hoje, inclusive, eu dou essas mentorias. Tem um grupo de especialistas. A gente começa a entender o game. Cara, qual a importância de ter um RH na empresa? Vocês não têm ideia. O RH ele vai ajudar tanto ali no PDV, o cara que está ali na ponta, como também passar essa educação, essa cultura para os franqueados. Ele é o guardião da cultura. Como que tem que ser a franqueadora? Não adianta o Rafael como um líder, o cara do marketing que faz as vendas, time, vamos lá, tal, é esse ponto. Aí depois amanhã, no dia seguinte, ninguém está acompanhando a tarefa e fica ali, então não adianta eu acender aquela chama e não ter essa peça. Então, se você tem um time muito bem qualificado, você consegue ter uma rede de sucesso. E cada setor vai coletando ali, né, os pontos de atenção, os indicadores, você começa a ficar no estratégico. Então eu vejo muitas empresas franqueadores também, né, amigos que eu conheço, e também empresários, né, que sofrem dessa dor. O Paulo já me ajudou muito com isso. É o que eu falo, network. Não é a mentoria paga. É um network que você faz, você aprende demais com isso. Então é importante você estar cercado de pessoas assim. O podcast aqui, a gente no Johnny ali, quanto de conhecimento que não te agregou aqui, cara? Seja sincero você aí na ponta. Quanto que você não aprendeu? Se eu pudesse assistir um vídeo desse lá no passado, iria me ajudar demais. E hoje a realidade é outra, né? Lá atrás, né, a gente falando de 10, 13 anos atrás, era algo totalmente diferente de hoje, né? Hoje a gente tem inteligência artificiais, inúmeras ferramentas
que pode contribuir aí, que é muito importante também. Tem que estar alinhado nesse jogo da tecnologia, senão você fica para trás. Sim. Eu ia perguntar o seguinte, quanto tempo leva para poder rodar por exemplo, vou comprar, é assim que fala, vou comprar uma franquia sua? Ou vou franquear, vou comprar uma franquia sua? Vou comprar uma franquia. Tá. Franquia. Vou comprar uma franquia sua lá dos carrinhos para poder montar uma ilha num shopping. Quanto tempo levaria para eu poder montar e tá ganhando dinheiro mesmo? Cara, primeiramente você vai entrar em contato com a gente, você vai tomar uma porrada. Ok. O que é essa porrada aí, né? Cara, vamos bater um papo aqui, vamos ver de fato se é pra você. Você tem que ver se o meu perfil bate com... Se o seu perfil bate, Tá. se é o que você busca. Não importa, já tive candidatos que falaram, não, eu tenho meio milhão, eu tenho 1 milhão, eu quero comprar 2, 3, 4, 5 unidades. Mas o cara não tem perfil, não vai agregar nada à sua marca, não vai se dedicar. A gente vai voltar no que a gente tá falando do filme lá, Fome de Poder. Né? O cara tem o dinheiro, mas não vai se dedicar. Ele tá lá, o McDonald's rodando e o cara lá jogando golfe, entendeu? Então, entende? Então fica um pouquinho aí do exemplo da minha história para ver o quanto que a gente se dedica. Porque muitas pessoas vê o nosso momento, mas não sabem do nosso passado. Eu digo isso para as pessoas, né? Quem vê o meu momento não enxerga o nosso passado. Mas a gente tem muito a desenvolver, eu sou uma pessoa muito simples, como eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes até brinco, eu sou o cara maloqueiro, né? Eu vim do extremo leste de São Paulo, da cidade de Tiradentes, hoje moro num bairro melhor, graças a Deus, o nosso desempenho, né? Mas agora, após esse processo, o que a gente faz? Né? Por se tratar de quiosques, então eu já deixo ali em estoque uma certa quantidade, vendeu, a gente tem uma praticidade muito rápida. Então o shopping fala, quando você consegue inaugurar? No início eu falava assim, 30 dias. Agora eu falo pro cara, você quer essa noite? Estamos negociando 2 da tarde, por exemplo, 5. Pode ser essa noite, porque tem time, cara. Tem time. É sobre tudo que eu falei aqui agora. É você ter o cara da liderança, ter o cara técnico, né? Ter ali o gestor. Então, quando você está tudo muito bem alinhado, as coisas acontecem. É natural. Então, hoje, você quer ser um franqueado? Vamos avaliar o seu caso. Se você tem também um capital de giro, né? Eu vou analisar o seu perfil. Você é um cara mais conservador. Se você é um cara que de fato quer ali entrar no negócio, ter mais unidades, se você quer se pôr a risco. E hoje a gente analisa não o valor de uma franquia e te vende, você segue com ela e ponto. Não, tem todo um estudo de mercado. Então a gente vai inaugurar em determinada área. Então a gente já tem um estudo de quanto você pode faturar naquela região. Legal. Então é apresentado um demonstrativo de resultado, quanto que o cara pode faturar, não é vendido às cegas, né? Então, cara, a expectativa daqui é essa. Esse outro ponto que você nos apresentou é esse. Então a gente chega ali num acordo, negocia junto com o shopping, ajuda, faz parte, né, de todo o processo da inauguração, até montagem, projetos arquitetônicos, muitas coisas que envolve, né? Às vezes, para a pessoa que não conhece, ainda fica muito confuso. A gente começa a falar de circular de oferta, contrato, ficha cadastral, mas em resumo, para você inaugurar, conhecer, entender a marca, ver como que ela funciona, sentir segurança de onde você está investindo, para inaugurar o processo ali de 10 dias, ali, que é mais burocracia com o shopping. Legal. Ô Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Compra uma franquia sua, quem fica responsável pelo marketing? Eu faço o marketing da empresa da sua franquia ou é você que faz para geral? Olha, no geral, os franqueadores acabam desenvolvendo ferramentas e colocam à disposição dos franqueados, através do que a gente chama de extranets, etc. Ou tem lá um departamento de marketing, ou tem uma agência, etc. Agora, a tendência futura é o franqueador absorver o marketing do franqueado, entendeu? Principalmente o marketing online. Por quê? Esse marketing é difícil de fazer. E o franqueado, ele já tem uma série de atividades que ele tem que desenvolver localmente. Contratar o pessoal, motivar o pessoal, cuidar dos clientes, fazer o marketing ali offline, parcerias. Ele tem um monte de coisa que ele pode fazer. Então, o franqueador hoje, como tem muito marketing online, se ele puder, a gente aconselha no meu último livro, que é o Franchise do Futuro, o futuro do franchise,
eu estou apostando nisso. É o franqueador, ele fazer para toda a rede o marketing, entendeu? Porque ele tem uma verba que ele recebe do franqueado para investir no marketing. Então, ele é muito mais eficiente se ele fizer, e aí ele já coloca o cliente na mão do franqueado. Até porque vai ficar padronizado tudo, né? Exatamente. Tá. O papel do franqueado é receber o cliente, fazer a venda e deixar ele satisfeito para ele voltar. Ou Entendeu? seja, é um trabalho a menos que eu vou ter, então, se eu comprar uma franquia. Exatamente. Exatamente. Por o cara ser pequeno, às vezes está com uma única unidade, é o que a gente volta a falar do mito do empreendedor. Anota aí, não esquece, leia esse livro. Vou deixar esse E link na também descrição. tá essas, né? Então anota aqui, ó, mito do empreendedor. Tá vendo aqui? Então anota esse livro e leia. Porque você começa, o cara vai ter que assumir essas 3 posições. Ele vai ter que estar como gestor, como o empreendedor e o cara técnico. Se a gente tem o franqueador e concorda que é o que a gente vem fazendo aqui agora, igual o Paulo falou, tem que ter a persona, né? Quem que é a persona da Dionelli? É o Rafael Dionelli. Então, o Dionelli tem que estar lá, fazer parceria, estar no estratégico. Então, eu tenho um time hoje que eu consigo estar ali à frente. Então, faz todo sentido, né? O franqueador está ali fazendo o próprio marketing, desenvolvendo parceria, network e trazendo valor agregado à marca, ao invés do cara ter que fazer tudo lá, o cara que eu digo que é o franqueado ali na ponta. Então, faz total sentido e se trazer essa autoridade, né? O mercado olhar, né? A persona lá no caso, que é o franqueador. E também minimiza energia para o cara, ao invés de ele gastar energia fazendo marketing, ele vai gastar energia ali fazendo o que ele é bom. Sim. Cuidando do ponto de venda, da cultura, do desenvolvimento e treinamento ali do seu time, dos seus colaboradores. Você tem reunião com todos os franqueados sempre quando tem alguma atualização do teu quiosque ali? Sim, a gente tem reunião por videochamada, presencial, nem sempre precisa ser... Eu não gosto desse negócio de a granel, cara. Às vezes tem que ter isso daí, mas não que seja sempre, vamos juntar todo mundo ali e fazer uma reunião. Tem que ser one-on-one, entendeu? Pegar o cara, sentir a dor dele, ele vai expor para você, né, com mais intimidade, a sua dor ali em específica. Não precisa necessariamente o Rafael ir fazer isso também, porque o Rafael tem que estar lá fazendo o marketing do cara. Então, o meu RH, por exemplo, o meu gestor, o Washington, por exemplo, consegue fazer isso, né? Tem a competência, mas quem repassou isso foi tal Rafael lá, né? Então, é o Rafael que eu repliquei. Então, vai conseguir fazer esse trabalho e com efetividade. Você já teve trabalho com algum franqueado? Tipo assim, você já entrega o modelo pronto, ó, a frente é assim, o processo de venda é assim, de atendimento é assim. Aí você chega lá no quiosque dele, do franqueado, e ele tá atendendo totalmente diferente, mudou a fachada, ele quis colocar do jeito dele achando que ia ser melhor, algo do tipo. Já teve algum problema parecido? Cara, não assim tão agravante, mas acontece. Isso pode ser por falta, né, que eu falo. Comunicação é aquilo que o franqueado, né, ou qualquer pessoa entende, não o que você fala. Então você tem que explicar muito bem e falar, você entendeu? Explica aí para mim, volta aqui, né? Porque não adianta você colocar o cara para assinar papéis, ele vai assinar. Aí depois você vai punir o cara. Cara, você tem que educar ele. O franqueado, ele acaba se tornando um filho e também como um funcionário. Então você tem que pegar e explicar para ele como que ele tem que conduzir, para você minimizar falhas ali, minimizar erros. Já tive, mas não tão agravante, algo que deu para ponderar, nada demais. Eu acho muito importante você entender, você está vendo a história aqui de um franqueador de sucesso e todos os percalços que ele teve no início, é uma história de vida, é uma história de derrotas e vitórias, para você chegar aonde você está. Então, quando você vê um franqueador que nem o Habib's, que tem hoje quase 1.000 unidades, Boticário com 4.000, Cacau Show, que o cara começou vendendo bombom de casa em casa e hoje vai construir um parque temático de 2,5 bilhões. É um negócio assim maravilhoso, entendeu? Essas pessoas são exemplos de vida.
para vocês que estão iniciando, que quer empreender. Então, por isso que eu falo, o franchise é um caminho muito bonito, muito seguro. Hoje no Brasil tem cerca de 4.000 franqueadores, é um dos maiores países do mundo, cerca de 200.000 franqueados. Nós temos uma associação, que é a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, muito séria, reconhecida no mundo inteiro como uma das melhores associações de franchise, que tenta zelar pelo sistema, que briga para que o franchise continue crescendo. E o franchise cresce hoje muito mais do que o país. O Brasil está crescendo aí em 2024 3%, o franchise vai crescer 12%, 14%. Por quê? É onde tem mais oportunidade de crescimento. Tem em todas as áreas que você imaginar. Ele falou aí de pet shop, que está uma área que está crescendo vertiginosamente no mercado. Essa área de entretenimento é uma área com futuro muito grande, porque as pessoas, no tempo livre, elas querem entretenimento para a família, para os filhos, entendeu? Então, ele desenvolveu um negócio que continua a crescer bastante, né? Então, o franchise tem um futuro brilhante no Brasil. Muitos franqueadores brasileiros já estão em outros países e eu acho que vai crescer muito, porque nós somos muito criativos e somos sérios em montar negócios. E isso está aqui um exemplo de muito sucesso e vão aparecer muitos outros. Bom demais. O que acontece normalmente? Uma pessoa, tipo, olha a minha empresa e fala, nossa, eu quero franquear a empresa dele. Ou eu vou atrás do mercado e falo, gente, alguém quer franquear aí, comprar? Você falou um negócio fantástico que acontece os dois. Então. Muitas vezes o empresário, ele monta um negócio que nem ele falou. Aí aparecem as pessoas, eu quero montar um negócio que nem o seu. Você vende franquia, o cara já vai direto hoje, porque é muito conhecido. Agora, acontece que nem aconteceu com o caso meu. Eu comprava, compro até hoje, numa loja, lá em Santa Amaro, num lugar bem popular, tem uma loja que vende produtos naturais, e eu gosto muito. E eu ia lá porque ele era barato e tinha uma variedade maravilhosa. E um dia eu tô lá na loja, eu encontrei o dono, né? Aí eu falei para ele, falei assim, por que você não franquia esse negócio? Chama Terra dos Temperos, vocês vão lá em Santa Amaro, pode conversar com o Carlos. E ele acabou falando, eu não sei fazer isso. Eu falei, não, eu te ajudo. Aí eu fiz bem baratinho, desenvolvi um projeto para ele, remodelamos a loja dele, que era muito simples, era quase que um armazém, sem investir muito. Cara, hoje ele está com 5 lojas próprias e já começou a franquear. Em 2 meses ele já vendeu 2 franquias. E ele está rindo aqui assim. Olha que bonito. Eu fiz uma entrevista com ele que eu fiquei emocionado, porque ele é uma pessoa muito simples, que era um empregado da loja, e um cara chegou para ele e deu essa oportunidade, e ele ficou sócio, e hoje ele é sócio 50%, o outro não trabalha e recebe 50% do lucro há mais de 15 anos. E ele paga porque ele falou, o cara me ajudou a crescer, então hoje ele vai receber em casa o lucro dele. Gente, olha aqui de novo, como que funciona o network, olha o poder dele. E o que eu falo também, o ambiente que você vive, ambiente muda a frequência, isso é muito importante. Então, através de fazer uma compra, né? O cara lá identificou, isso já aconteceu comigo. A franqueada foi lá na unidade, consumiu, né? Colocou lá um tempo para brincar. Falou, pô, vocês franquiam? A funcionária falou, que já é treinada. Pô, dá uma olhadinha aqui na frente, ó. Seja um franqueado. Somos franqueadores, sim, a gente vende a franquia. Eu vou te passar o contato ali e acabamos vendendo a franquia. Ó, para você ver como é que funciona, né? E é o poder ali da indicação, no caso da funcionária, e gostou do negócio, mas já era uma franquia. Ali no caso, o Paulo identificou com um olhar de visionário ali que o negócio pode ir para frente e deu muito certo, está dando, e tenho plena certeza aí com a assessoria que o Paulo está dando, esse acompanhamento muito bem assistido, tem tudo para dar certo.
Ou seja, a questão do... Putz, a palavra fugiu. De saber se é franqueável ou não, é uma coisa muito importante, porque agora a gente também tem que saber falar não. Tá. Assim como ele falou de falar não para um candidato comprar a franquia, falou, ó, você não tem o perfil, é melhor você continuar investindo no mercado financeiro, arruma um emprego ou continua no seu emprego. Para o franqueador também, às vezes aparecem negócios que o cara já veio falar comigo já prontinho para fazer franquia. Uhum. E eu falei, cara, você vai perder muito dinheiro nessa aventura. E vai prejudicar você também. Vai me prejudicar e vai prejudicar você. Uhum. Eu não aconselho você a franquear o seu negócio. O cara, no começo ele ficou assim, até um pouco irritado, né? Imagino, né? Eu parecia que eu estava destruindo o sonho dele. Aí depois eu encontrei com ele outras vezes, ele falou assim, cara, você me tirou de uma fria muito grande. Hoje eu tenho um outro negócio, resolvi não seguir com aquele negócio, que eu aconselhei que aquilo não tinha condição de crescer como franquia, e ele hoje tem uma pizzaria italiana, que eu falei, não, isso aqui dá para você franquear. O que a gente volta a falar ali é você ter acesso às pessoas. Uhum. Hoje é muito difícil e importante você ter acesso a determinadas pessoas. Como que você vai ter acesso, por exemplo, com o franqueador, por exemplo, igual o Habib's, né? Casa de pão de queijo. O acesso você teria que chegar em uma pessoa para chegar em outra, para depois chegar no Paulo, para depois chegar lá no cara. Então é muito importante esses acessos. Através de um conselho ali que o Paulo deu, já entende, ele tem estudo de mercado, conseguiu identificar esse ponto aí de atenção e acabou minimizando frustrações até pessoais ali do cara, né? Não, o cara pode perder muito dinheiro, porque o franqueador, ele investe na frente. Uhum. Ele tem que investir para desenvolver projeto, participa de feira, Sim. tem que fazer publicidade, e enquanto isso, é dinheiro que ele vai colocando. Ele ainda não começou a vender franquia, e no começo ele vende poucas franquias, tem que dar suporte, tem que dar treinamento, tem que fazer marketing. Então é difícil. Sim, então é melhor você falar pro cara, não vai nessa aventura. Agora, quando você vê que tem o potencial, você fala, pode vender teu carro e investir o dinheiro aqui que você vai ganhar muito dinheiro. E o que determina o preço? E não vai apanhar da mulher. O preço da franquia? O que determina? É que depende do ramo, do negócio. Por exemplo, o negócio da Dionelli, ele tem um investimento relativamente baixo. Tá. Entendeu? É um quiosque, tem lá o investimento inicial nos carrinhos, mas ele monta em shopping, não precisa muito capital de giro, porque o cara já começa a faturar de cara, porque o shopping coloca lá um montão de gente, entendeu? Então, depende de cada negócio. Entendi. Você vai montar um restaurante, aí é outros 500. E é 500 mesmo. Se eu estou falando aqui, os caras põem $500 mil para montar hoje uma casa do pão de queijo. Você vai montar um Habib's, é mais de 1 milhão. Então, é muito dinheiro. Então, você tem que ter capital para poder investir nesse negócio. Então, varia muito de negócio para negócio. E também aí entra aquela questão do retorno sobre o investimento, né? O famoso payback. Eu vejo muitos candidatos entram em contato. Pô, quando que é meu retorno sobre o investimento? O cara está muito preocupado com o retorno. É importante? Mas ele tem que entender que aquilo tem um valor. Ele comprou por determinado valor inicial, mas em um ano ali, ele já consegue identificar que o negócio dele está valendo muito mais do que ele comprou. Entendi. Então, se ele quiser, ele já consegue vender muito mais caro. Olha para você ver a jogada. Olha para você entender. Você comprou hoje uma franquia, por exemplo, da Dionelli. Está em torno aí de 120, 150 mil. Em um ano você já consegue ter uma previsibilidade, fazer uma projeção futura que aquele negócio pode valer 300 mil reais, por exemplo. Então não é só sobre payback. Só tem que entender um pouco o que é valuation também, né? Então isso é importante, saber o valor do negócio. Não é só sobre quando vai ser o meu retorno.
Tem bastante gente que faz isso, compra, roda, passa ali 12 meses trabalhando, funcionou, por exemplo, aqui em Pirituba, franqueei, tá funcionando, tô ganhando tanto, já tenho a projeção, agora eu quero vender. Tem bastante gente que faz isso? Investe desta forma? São poucas, mas... É minoria. É minoria. A maioria compra para ter ali uma atividade para a vida dele, Tá, para ele se entendi. dedicar e para ele crescer. Por isso que a gente aconselha muito que você escolha uma franquia que te dá prazer. Tá, legal. Porque quando você vai escolher um emprego, muitas vezes você não escolhe aquilo que você gosta, porque você está precisando do emprego, então você aceita trabalhar numa coisa que você não gosta, um chefe chato, uma empresa longe. Mas ali não tem muita escolha. Agora, quando verdade. eu vou investir, eu tenho obrigação de escolher. Sim. Se eu gosto de trabalhar, por exemplo, na área de entretenimento e trabalhar em shopping, eu vou montar esse negócio da Dionelli. Pô, eu adoro o cachorro, Entendeu? tal, Exatamente. meu, é prazeroso pra mim. Cara, ele vai dar um banho no cachorro ali, se tiver que estar ali no operacional, tudo ele vai achar maravilhoso. Agora não adianta, por exemplo, um cara que não gosta de cachorro, eu Querer odeio, montar não quero nem cachorro em casa, mas ele vê que tem uma viabilidade financeira muito boa. Aí fala, eu quero comprar aqui uma unidade ali, não vamos falar a marca agora, né? Ainda não. Tem duas Surpresa. unidades rodando, é surpresa aí, novidade. Mas para você ver a importância de você se identificar com o negócio. E você ali como franqueador também fala, pô, esse cara não pode estar aqui não, pô. Ele nem gosta de cachorro, pô, tem que gostar Sim. do bichinho, ter tato. Pô, vou trabalhar com entretenimento infantil, tem que gostar de criança, entender se o negócio de fato é para você. Você vai fazer um contrato com a franqueadora, cara, de quanto tempo? Antigamente fazia 5 anos, hoje a gente já tem contratos de 10 anos de franquia. É mesmo? Aí depois tem que renovar? Sim, você tem a possibilidade de A renovar. maioria é renovável automaticamente, desde que você cumpriu as regras, você pagou direitinho, você tem um bom desempenho. Hoje tem franquias que passa de pai para filho, geração. Mais de 30 anos, 40, até 50 anos, as franquias mais antigas que estão no mercado, já estão os filhos administrando e às vezes passa para o neto. Olha que bacana. Caramba. Quanto tempo para sair do operacional? Porque eu acredito que na hora que eu comprar a franquia, eu vou estar totalmente no operacional ali da empresa. Quanto tempo mais ou menos você acha que vai levar até eu conseguir sair do operacional e aproveitar mais? Cara, tudo depende ali de capacidade técnica. Às vezes você vai contratar, né? Você vai inserir aquele franqueado ali, fazer um onboard dele dentro da franqueadora, mas ele já tem determinadas habilidades. Se ele não tem muitas, então a curva de aprendizado é maior. Então você já sabe, você tem a obrigação, como franqueador, se dedicar mais tempo para aquele cara, para ele desenvolver mais rápido. Tá. Agora, se é uma pessoa que ela já está mais avançada ali em determinadas áreas, às vezes o cara sabe tudo sobre operacional, não sabe nada ali sobre a gestão. Ele sabe tudo sobre gestão, nada de operacional, um pouco de todo. Então, não tem uma certeza de quanto tempo ele vai ficar, mas a certeza que a gente sabe que ele tem que ter é o tempo de treinamento. O que acontece a gente aí... determina, né? Vai ser uma semana de treinamento, depois a cada 3 meses, 6, tem que ter constância. Não adianta igual a academia, não adianta você ir um dia e achar que vai ficar forte. Não, mas essa sua pergunta é importantíssima. Eu acho que você tocou num ponto aí que é muito importante para as pessoas entenderem. Isso depende muito também do tamanho da franquia. Tá. Se você tem o que a gente chama de micro franquia, que são as franquias muito baratas, com investimento muito baixo e que tem uma estrutura muito pequena, você está praticamente comprando um emprego ali. Então você vai ter que se dedicar muito naquela franquia e dificilmente você vai conseguir sair daquilo ali. Então, se, por exemplo, eu tenho uma franquia de jardinagem, entendeu? E eu tô lá na frente, levando o carro, levando o pessoal, levando as ferramentas, e eu vi muito isso de franquias, que o cara é o franqueado, ele opera, ele faz tudo, entendeu? O único jeito dele ficar nessa posição que você falou,
menos dedicado no operacional é Certo. se ele crescer. Então eu comecei com uma pequena, mas aí depois montei uma segunda, aí eu coloquei uma pessoa aqui. Aí eu ponho uma outra aqui e eu fico cuidando das duas. Eu ganho menos, mas eu tenho duas. Aí eu monto 3, 4, 5, aí eu consigo sair um pouco do operacional. Tá certo. Mas se você fica pequeno, tem muitas franquias que o cara passa a vida dele cuidando da franquia. Entendi. Então, só para ver se eu entendi, eu comprei, por exemplo, uma cafeteria que tem no máximo, sei lá, 4 pessoas trabalhando. Provavelmente estou comprando um emprego meu, porque eu tenho que estar presente ali. Não é bem um exemplo. Uma cafeteria, se você tiver uma equipe boa, um sistema de gestão, você acompanhando o início, o treinamento, passando para os funcionários e eles trabalhando bem, você pode sair e acompanhar. Mais um investimento menor, né? É mais nesse sentido, eu vi muito, eu até acompanhei franqueado. Tinha uma franquia nos Estados Unidos que ela detecta vazamento, principalmente em piscinas, né? Aí eu fui com o franqueado detectar um vazamento. O cara, a van dele, telefone aqui, porque ele atendia outros clientes. A mulher dele em casa também atendia e passava para ele, depois você passa num outro cliente. Aí fui com ele, era uma van, ele tirou os equipamentos, foi lá na piscina, descobriu o vazamento, arrumou o vazamento, recebeu o dinheiro, ele faz tudo. Aí ele volta para casa e atendendo telefone, passa na escola lá para pegar as crianças. Entendeu? Esse é o exemplo do cara que vai ter um amigo franquia, que é o emprego dele. Entendi. Esse não tem muito jeito lembrei de sair disso, agora, né, um franqueado, inclusive, de uma marca aqui no Brasil, que foi fazer uma manutenção na piscina de casa, né? Lembrei agora, para uma casa, e ele mesmo fazia tudo ali, né? Operacional, gestão, ele ligava, aquele estresse e tal, mas eu acho que depende do modelo que você vai comprar, da forma que é explicar, você tem que entender muito sobre o negócio, ligar para os franqueados ali, que já está na rede, pedir feedback, entender de fato, porque às vezes não tem problema nenhum você ficar no operacional. Tem pessoas que querem trabalhar ali no Normalmente negócio. é na área de serviço que estão as maiores franquias que vocês têm que se dedicar mais. Tem franquias nos Estados Unidos e aqui no Brasil de limpeza residencial. Só que é o franqueado que vai limpar mesmo, entendeu? Ele vai limpar o escritório, ele vai limpar a casa, mas ele quer isso. Depois ele pode ir crescendo e montando equipe. Mas no começo ele tem que ralar mesmo. Mas às vezes é aquele franqueado que limpava a casa dos outros e ganhava, sei lá, os seus 5 pau. Agora ele tá como franqueado, ele limpando várias casas aí, ganhando, sei lá, supostamente aqui 10, 15. Porque ele tá numa empresa que já... ganhando mais, né? Tá com a empresa dele ali. Mais conhecida no mercado, sabe que vai ter mais procura. Eu tô com um projeto de franquia agora que era uma pessoa que era diarista, que ia lá em casa para fazer, ainda vai até hoje às vezes, a Gleice, e ela fez um curso de arrumação de armário. E ela tem uma habilidade assim maravilhosa para arrumar armários. Aí ela se tornou personal organizer. Personal organizer. Já tá chique. Já ficou mais caro. Personal organizer. Já ficou mais caro. Hoje ela faz até de influencer. Ela vai fazer organização. Aí nós estamos fazendo uma franquia que ela vai treinar outras mulheres que vão aprender a vender, a ser personal organizer. Sim. Olha que bacana. E ela vai subir, uma pessoa extremamente simples, mas muito inteligente. E ela compra todos os acessórios na Shopee, ela aprende a comprar tudo e vai lá na casa, arruma tudo e as pessoas ficam maravilhadas. Usa a internet ao favor, né, gente? Exatamente. Acabou, exatamente. Ela vai lá no Instagram com uma influencer, ainda filma, nossa senhora. A agenda tá cheia o resto do ano. O segredo do negócio, né? Que a gente fala sobre marketing. E ela persona ali, né? Mostra pro pessoal, é muito importante. Até
aqui essa conversa, esse bate-papo aqui, para o pessoal entender a importância do conhecimento, do saber ouvir e entender. Sim. Isso é conhecimento aqui muito rico que a gente está passando aqui para o pessoal que está escutando e segue aqui o Johnny. Maravilha. Tanto pro Paulo quanto pro Rafa, muito obrigado. Não tá acabando, mas assim, eu tirei a maioria das minhas dúvidas. Queria saber se o Paulo tem alguma coisa, alguma consideração final, alguma outra pergunta para poder fazer pro Rafa, ou vice-versa também, o Rafa perguntar alguma coisa pro Paulo. Eu acho que foi fantástico. A gente pode vir outras vezes, conversar um pouco mais. Eu acho que quem quiser me seguir na internet, no Instagram, @Paulo Mauro. Tá na tela, tá na descrição também. Eu tenho o meu último livro, que é o Franchise do Futuro. Através do Instagram, pode me contactar, porque eu mando autografado. Show. Todo mundo que quer o livro, eu faço questão de mandar autografado, de conhecer a pessoa. Importante. Legal. Também indico aí para fazer a leitura. Já leu? Sim. Bom demais. Muito importante. Isso daí, cara, você tá do lado de um cara que entende de todo o mercado, tá te transmitindo um conhecimento e ainda ganhei o livro, né? Autografado aí. Pô, devia ter trazido Então, um aqui no assim Johnnycast. como, olha para você ver. Eu te prometo um Na autógrafo. próxima. Aí, é isso aí. Entregar E pra olha ele. para você ver aqui, ó, só trazer uma ideia aqui, né, um insight. Como que eu conheci o Paulo ali também? Igual tava lá o franqueador do Habib's, eu fui numa palestra, conheci lá o Paulo, né? Então, dali, peguei o contato, depois chamei, a gente foi fazendo esse relacionamento e foi construindo aí algo sólido, uma parceria aí de longo Já prazo, de muitos anos. muitos anos já, né? Bom demais. Um outro tema aqui que não tem como fugir, eu acho que durante muito tempo e atrás e vai seguir por muito tempo, é a questão do capital social, que é o famoso network, a relação de pessoas. Eu acho que pode ser até um próximo episódio, sintam-se convidados para poder trazer esse tema. Sim. Também, vocês que Isso é estão no meio fundamental. Isso é fundamental, sim. Acho muito importante. Maravilha. Muito obrigado. Foi um prazer. Você está fazendo muito sucesso. Agora vai fazer mais Agora ainda vai fazer mais esse ainda. podcast. Também segue lá, @Rafael com PH, Dionelli com 2LY. Essa é a minha rede Fala mais pertinho aí social. pra galera ouvir. Opa, deixa eu voltar aqui então. Segue lá, Rafael Dionelli, Rafael com PH, Dionelli com 2LY. Então a gente vai começar a passar muito conhecimento. Depois vocês vão conhecer também nosso time de especialista. Dentro dele também está aí o Paulo aí para contribuir bastante também, participar, né, desse grupo aí de time de especialista para estar ajudando e compartilhar conhecimento, desenvolvimento de todos vocês aí, quem estiver nos acompanhando. Então segue lá o Paulo, o Rafael, o Johnny também e bora pra cima. Bom demais, gente. Obrigado pra quem ficou até aqui. Deixa 5 estrelas no Spotify, se você tá no Spotify. Se você tá pelo YouTube, curte esse vídeo e compartilha para outras pessoas. Compartilha aí nos grupos do seu WhatsApp. E até a próxima terça-feira.